Muito boa noite. Que alegria estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. É tão bom, né? É tão bom ler a palavra, é tão bom aprender dela, é tão bom ser ministrado por Deus através dela. E nesse momento, antes de nós meditarmos, antes de ouvirmos a palavra, vamos orar. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga sim ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nessa noite. Ministra o nosso coração enquanto a Tua palavra é exposta. Que ela seja luz no mais íntimo do meu coração. Que ela encontre lugar no meu coração. Eu abro os meus ouvidos espirituais. Eu abro o meu coração para ser ministrado por Ti. Porque a Tua palavra é alimento. A Tua palavra nos dá direção. A Tua palavra nos traz vida. Oh Deus, e vida em abundância. E que ela venha dar continuidade à obra que o Senhor começou em nossa vida, transformando-nos para a glória do Seu nome, transformando-nos parecidos com Jesus. Então fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar-se. Podem sentar-se. Nós estamos dentro do tema O Segredo da Sabedoria. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a respeito de sabedoria. Eu queria uma ajuda do Jefferson aqui, por gentileza, para colocar aqui mais confortável para mim o púlpito. Obrigada, querido. E eu quero estar compartilhando com vocês sobre as bênçãos da sabedoria. Nós podemos receber, né? Você pode e eu posso receber a sabedoria de Deus quando nós temos e quando nós desenvolvemos maior intimidade com Ele. Porque quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais sabedoria nós adquirimos dele. Porque a intimidade com Deus é através da sua palavra e através da oração. Então, a Bíblia nos ensina como alcançar a sabedoria. Nós sabemos que nunca vamos nos esquecer de Salomão, que a palavra de Deus fala, que foi o rei mais sábio. E é interessante que quando ele se torna rei, e que ele vai falar com Deus, o que ele pediria para Deus, ele causou uma admiração em Deus. Porque ele não pediu riquezas, ele não pediu outra coisa, a não ser sabedoria. E isso impactou Deus. E Deus falou para ele: você não me pediu outras coisas, mas além da sabedoria que eu vou lhe dar, eu vou lhe acrescentar riquezas. E você também, nem antes de você e nem depois de você, haverá um rei tão sábio como você. Então, nós vemos no decorrer do reinado de Salomão, como ele reinou com sabedoria. Especialmente diante daquelas duas mães disputando uma criança. Vocês se lembram disso, não é? Então, a sabedoria de Deus, ela é muito maior que a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela é terrena. Tiago descreve muito bem sobre a sabedoria humana.
Na sabedoria terrena, que é humana, a inveja, a guerra, discussões, a divergências, não é uma boa sabedoria. Mas a sabedoria de Deus, ela é espiritual, ela é celestial, né? Então, Deus conhece todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada pessoa. Então, comparada com Deus, toda a sabedoria do homem é loucura, é terrena, é passageira, é para o aqui e agora, ela é egoísta, diferentemente da sabedoria de Deus. Então, para alcançar a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós vamos ver que nós precisamos conhecer a Deus. Agora, como conhecemos a Deus, senão através do seu Filho, Jesus Cristo? Porque Jesus veio revelar o Pai, veio revelar a Deus para nós. Então, através dele, nós conhecemos a Deus. E é interessante porque quem não conhece a Deus não entende a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem natural. Através de Jesus você pode conhecer a Deus, porque quem o aceita como Salvador e Senhor, recebe o Espírito Santo. Isso é muito lindo. Imagina, nós seres mortais, humanos, sermos habitados pelo Espírito Santo. E isto acontece quando nos convertemos a Jesus. Quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, no nosso espírito. E o Espírito Santo, ele veio para ensinar e ajudar a cada um de nós a entender os caminhos de Deus. Quando Jesus estava para subir e ele começou a falar que o Espírito Santo viria, o outro ajudador ou o outro consolador, ele disse o que ele faria. Então ele disse que ele nos ensinaria a toda verdade. Então que privilégio é o nosso? Que privilégio é de todos aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador em sua vida, porque passou a ser habitado pelo Espírito Santo. E eu queria que nós lêssemos, eu gostaria que o nosso querido colocasse o texto de 1 Coríntios 2, 12 e 13. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Que diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Olha que texto maravilhoso. Então Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, que quando ele foi levar a palavra do Senhor, ele não levou palavras de sabedoria humana, ele não ensinou a palavra com palavras de sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais com aquele que é espiritual. Quem é espiritual?
Quem é a pessoa espiritual? É aquela que um dia recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ela não é mais uma pessoa natural, mas ela passa a ser uma pessoa espiritual. Porque o seu espírito foi reacendido, foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E quando isto acontece, a nossa vida então começa a ser transformada. A nossa vida começa a ser mudada. Eu me lembro que quando eu me converti, antes disso, eu tinha um péssimo relacionamento com o meu pai. E quando eu me converto, que aquela fome, aquele desejo de conhecer mais da palavra, e Deus vai trazendo aquela paz, aquela alegria, e também começando a mostrar aquilo que não estava correto na minha vida, e que precisava mudar. E uma delas era o meu relacionamento com Deus. Meu pai, sim, tinha cometido muitos erros, mas ele era meu pai. A ele eu devia respeito, e eu não o estava respeitando. E Deus, então, pelo seu Espírito, que começa a nos ensinar as verdades de Deus, começou então a me mostrar que eu deveria me arrepender e pedir perdão ao meu pai. Então, logo eu procurei um momento para fazer isto. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quando eu, sentada ali na sala com meu pai, pude falar para ele, com todas as letras: Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu não o tenho respeitado como meu pai. Eu quero te pedir perdão pelas palavras que eu já lhe disse, que talvez, com certeza, lhe ofenderam. E o meu pai, meu Deus preparou aquele lugar. Ele fechou os olhos com tanta alegria e virou para mim depois e falou: filha, está tudo bem, né? Sorrindo para mim. Então foi um momento que as coisas começaram a mudar na minha vida. Quando Jesus entra em nossa vida, a nossa vida começa a ser transformada, os nossos caminhos começam a se converter. Amém, queridos? E então é sábio buscar a Deus, é preciso buscar a sabedoria de Deus. E é interessante que a palavra de Deus fala, nós já compartilhamos isso em outro momento, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o que é esse temor ao Senhor? É um respeito profundo por quem Ele é, por sua santidade, porque Ele é Deus, é o único Deus verdadeiro. E é sábio nós temermos a Deus, porque toda a sabedoria vem dEle, a verdadeira sabedoria vem dEle. E quem respeita Deus, quem tem o temor de Deus, consequentemente, é levado a obedecer a Deus. Porque entende que os seus mandamentos são cheios de sabedoria. Os seus mandamentos nos trazem vida, nos trazem a direção certa, para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada. Então, temer ao Senhor é ser sábio, é ser sábio. Em segundo lugar, depois de conhecer a Jesus, você, para obter a sabedoria de Deus, obter as bênçãos da sabedoria de Deus, você precisa orar, comunicar-se com Deus. Então, orar. Se você quer sabedoria de Deus, peça-lhe. Tiago 1,5 fala: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Ele quer nos dar sabedoria.
porque a sabedoria nos levará aos caminhos certos na nossa vida. Então, basta pedir. Quanto de sabedoria você tem pedido a Deus? Você pode pedir momento a momento. Você deve pedir todos os dias. Qualquer momento em que você se vê em apuros, que você sabe que precisa tomar decisões, que você precisa pensar antes de falar, buscar sabedoria no falar, tomar cuidado. Então, momento a momento do nosso dia a dia, peça sabedoria ao Senhor. E olha, peça de forma específica, para que você possa observar a sabedoria que Deus lhe deu em cada momento. É como nas nossas orações. É importante que oremos de forma específica. Não simplesmente, Senhor, abençoa-me. Não, o que você quer? Quais são as bênçãos que você está buscando? Dê nome a elas. Porque quando elas chegarem, você vai se lembrar, eu as pedi a Deus. Eu pedi e olha, Deus me deu. E quando você pensa na questão da sabedoria, isto também é importante. Seja específico ao pedir a sabedoria ao Senhor. E ore, mas ore com confiança. Se Deus falou, se Ele prometeu que Ele nos dá sabedoria liberalmente, com liberalidade, então peça com confiança, na certeza de que você obterá a sabedoria do Senhor. Porque a sabedoria do Senhor vai trazer essa confiança, essa segurança, e vai trazer ousadia para você dar aquele passo que você precisa dar. Torne a sabedoria o seu alvo, o seu desejo. Procure por ela e não desista de pedi-la a Deus. E você sabe, nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Então ore por sabedoria. E à medida que você vai experimentando a sabedoria do Senhor, você sabe que ela também vai crescendo com o tempo. À medida que você vai tendo experiências e mais conhecimento da palavra, mais entendimento, os anos de vida, as experiências que vamos tendo, tudo isso vai nos trazendo sabedoria. Então ela cresce, sabedoria vai crescendo. É algo que precisamos em todo momento na nossa vida, na família, no trabalho, na rua, nos relacionamentos. Por isso, ore diariamente pedindo a Deus por sabedoria. Amém? Em terceiro lugar, aplicar a palavra de Deus. Então, primeiro nós vimos que você precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, você precisa orar com confiança, buscando a sabedoria. Em terceiro lugar, para que você obtenha sabedoria, você precisa aplicar a palavra de Deus. Na Bíblia você encontra a sabedoria de Deus. Então leia, estude, procure entender o que a Bíblia diz e como ela se aplica à sua vida. Porque a Bíblia não é um livro do passado. A Bíblia é um livro atual. Quanto mais você lê, mais atual você reconhecerá que ela é. Porque ela não é um livro comum. Ela é a revelação de Deus ao homem. Fala assim comigo, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem.
Então, através da Bíblia, Ele se revela a nós. Ele fala conosco. Através da sua palavra, Ele intervém nas questões da nossa vida. Quantas vezes, ao você necessitar de uma palavra, de uma direção, você orou, você foi buscar na palavra e você encontrou. Agora, é necessário você lê-la sistematicamente. É muito interessante isso. Porque à medida do dia a dia, nas suas experiências, você vai dizer assim, poxa, justamente hoje, ou nesta semana, eu li, meditei sobre isso na palavra de Deus. E olha só o que está acontecendo. Então você já tinha ali no seu coração, vamos dizer assim, você já tinha um depósito ali no seu coração. Você já tinha um depósito guardado ali no seu espírito. E no momento em que você precisou, o que o Espírito Santo que habita em você fez? Trouxe aquilo que já estava depositado na sua mente. Então, ler a palavra, meditar, estudar e aplicar na nossa vida é indispensável para que provemos no dia a dia da sabedoria de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, que aqui também nessa versão está como escritura, ela está dizendo que ela é inspirada por Deus. E ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos educar na justiça. Outra versão fala dessa forma. Né? Então, ela vai nos... eu me lembro, quando eu era nova convertida, à medida que eu lia a palavra, eu dizia assim, meu Deus, eu estou descobrindo que a Bíblia é um espelho. Eu estou me vendo nela, ela está falando de mim. Porque ela me mostrava a minha natureza. A natureza humana. E aí ela também revelava a natureza de Deus. Então, na própria palavra, eu me conheço e conheço a Deus. Não é lindo isto? E aí você vai vendo que de uma maneira tão sábia, Deus vai mostrando aquilo que não está em ordem na nossa vida. Aquilo que está errado e que precisa corrigir. Aquilo que não o agrada e aquilo que não é bom para a minha vida. Então a palavra de Deus vai fazendo esta limpeza, essa correção, e ao mesmo tempo vai enchendo de coisas puras, de coisas novas, daquilo que é respeitável, daquilo que é amável, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é de boa fama. É isso que vai enchendo a palavra de Deus no nosso coração. E também nos prepara para toda boa obra. Então nós recebemos da palavra de Deus toda a sabedoria para fazer aquilo que é bom. Para toda
boa obra. Mas não basta ler apenas a Bíblia, você precisa aplicar em sua vida. Porque se você não aplicar, não vai passar apenas de leitura. Eu já conheci pessoas que conhecem, por ser uma pessoa muito intelectual, que gosta de ler todo tipo de literatura, sabia citar textos da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, sem ser convertida. Mas era um conhecedor da palavra. Então, a Bíblia, ela precisa ser aplicada. Então, sabedoria é aplicar o conhecimento que você adquire da palavra. Ela te trouxe sabedoria, mas você precisa aplicar. Ter muito conhecimento não tem valor nenhum se você não o usa de maneira correta. A sabedoria de Deus, ela deve transformar a sua vida, passo a passo. Nesse momento eu quero que você pense em toda a sua vida, nas áreas da sua vida. Estão sendo transformadas pelo poder de Deus, pela sua palavra? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com a sua família? Como é o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho? Eles estão lendo a Bíblia através da sua vida? É nítido ver que você é uma pessoa diferente, porque você conhece a Deus e você tem a luz de Jesus? Ela precisa transformar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem ou no que realizar. Olha que promessa fantástica. Aqui nós encontramos o mandamento e após o mandamento, a promessa, se obedecermos ao mandamento. Então, qual é o mandamento? Eu não posso me limitar apenas ao ouvir a palavra, ou apenas ler a palavra, mas eu preciso colocá-la em prática. Caso contrário, eu vou estar me enganando. Vou estar me enganando, achando que está tudo bem, mas não está. Agora, se eu ouvir e não praticar, né? É como alguém que se olha no espelho. Você se olha no espelho, mas daqui a pouco, quando você sai da frente do espelho, você já esqueceu da sua aparência. Não é assim que acontece? Agora, se nós observarmos atentamente a lei perfeita aqui é o quê? A palavra. E ele diz assim, que os liberta. Então, quando eu leio e medito e estudo
e aplico, a palavra me traz libertação. Ah, que coisa fantástica! E aí ele fala também da perseverança. Perseverem nela. Ou seja, eu não abro mão da palavra de Deus, ainda que eu possa ouvir outras vozes, ainda que pessoas podem me indicar ou me dar conselhos contrários, mas eu não vou abrir mão da palavra, eu vou perseverar, eu vou confiar nela e colocá-la em prática. E como consequência, Deus está me garantindo que eu serei bem-sucedida no que eu realizar. Eu serei feliz no que eu fizer. Então isso significa que Deus tem sabedoria, através da sua palavra, através do conhecimento, do seu entendimento, Ele tem a felicidade para nos dar em todas as áreas da nossa vida. Claro, isso não significa que estarei ou estaremos isentos de dificuldades ou de problemas, não. Mas Ele vai nos indicar o caminho certo para a solução. Ele nos dá o caminho certo para que haja um resultado positivo. E as dificuldades, os problemas, eles nos ajudarão a crescer. A crescer. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão. Não deixe de perseverar. Porque Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Deus é fiel. Então você precisa crer com todo o seu coração. Sem duvidar. Sem duvidar. E em último lugar, o que vai acontecer? Você provará as bênçãos da sabedoria. Então, a sabedoria, ela nos traz bênçãos. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus vale mais que muitas riquezas. As riquezas são agradáveis, são muito bem-vindas, mas não dão a mesma segurança que a sabedoria de Deus. Quem encontra a sabedoria de Deus, encontra paz. Quer ver uma coisa? Eu só vou citar aqui, ler alguns textos. Lá em Provérbios 3, 17 e 18, ela fala assim: ela o guiará por estradas agradáveis. Olha só. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Então, a palavra de Deus, ela é rica em sabedoria. Ela é toda cheia de sabedoria. A própria palavra de Deus fala que a sabedoria estava presente desde a fundação do mundo. Então, ela é rica em sabedoria, eu preciso tomar posse dela, crer que Deus me dá, e Ele me dá, e eu preciso me apegar a ela com firmeza. Qual outra bênção, dentre muitas que a sabedoria nos traz, ela nos traz felicidade. Provérbios 3, de 13 a 14, diz assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Ou seja, ela é muito mais rica do que a riqueza desse mundo, do que o ouro ou a prata. A outra coisa também, outra bênção que a sabedoria nos traz: alegria e proteção.
Para quem está anotando, Provérbios 2, 10 e 11. Diz assim: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. Ah, que promessas maravilhosas que nós encontramos aqui. Então vamos buscar, vamos nos apegar com firmeza na sabedoria de Deus. Ela também nos traz vida longa. Provérbios 3,16. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. Ah, Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para sermos bem-sucedidos financeiramente. Ele nos dá sabedoria, e quando nós vamos crescendo em sabedoria, também vem a honra, porque os sábios são honrados. Então nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor. A pergunta que nós precisamos fazer para nós nesta noite é: qual a sabedoria que você está usando? A sabedoria humana, terrena, ou a sabedoria celestial, espiritual? A sabedoria que vem do alto. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu quero que você pense agora. Você que está em casa, feche os teus olhos. Não se distraia com nada. Deixe Deus ministrar no seu coração aquilo que Ele quer ministrar de forma pessoal para você. Feche os teus olhos agora. Pense nesse momento, em cada área da sua vida. Onde você está encontrando dificuldades? Onde que você, problemas que não são resolvidos e que têm trazido cansaço, que às vezes você acha que tem que conviver com esse problema, que não tem jeito mesmo. Queridos, está faltando sabedoria. Em que área você está com dificuldades de aplicar a palavra de Deus? Aplicar a palavra de Deus muitas vezes, nos faz romper com aquilo que é vicioso em nossa vida, com aquilo que já estamos acostumados a viver. Saia deste lugar, queridos. Saia deste lugar. Tome uma decisão nesta noite, em nome de Jesus. A mão do Senhor está estendida sobre você. Toque na mão do Senhor. Pegue com força e seja levantado por Ele, em nome de Jesus, da situação na qual você se encontra. Tenha coragem de tomar a decisão que você precisa, para que as coisas entrem nos trilhos, para que as coisas funcionem na tua vida, na tua casa. Saia do comodismo em nome de Jesus. Não tenha medo de aplicar a palavra de Deus. Não tenha medo de obedecê-la.
ela será bênção, creia de todo o coração. O Senhor está dizendo em sua palavra, que as bênçãos, a sabedoria nos traz caminhos de alegria, de segurança, de paz. Em nome de Jesus eu faço esse apelo a você. Onde não está encontrando êxito, não se acomode, não continue na mesma posição de não fazer nada para mudar. Por favor, em nome de Jesus, eu peço, vamos alcançar as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Vamos alcançar, queridos, em nome de Jesus. Onde está faltando a sabedoria do Senhor? Proponha-se nesta noite, decida nesta noite a buscá-la. A buscá-la, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, eu quero que você vá pensando nesta palavra. Vá tomando uma decisão diante do altar do Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Minha alma anseia por ti. Ministra nos corações. Meu corpo, Senhor, precisa de ti. Ajuda, Senhor. Amado da minha alma. Aqueles que estão sem força, Senhor. Vem me transformar. Aqueles que não conseguem tomar uma decisão, sabendo qual precisa minha tomar. Mente precisa de ti. Tire-os deste Meu comodismo, coração desse ciclo vicioso. De ti, amado da minha alma. Mas leva-os, ó Pai, a provarem Muda minha vida. Das bênçãos que a sabedoria do Senhor nos traz. Espírito Santo, vem, oh Deus, me santificar. Quebra as cadeias, Senhor, do coração e da mente nesta noite. Vem, quebra, Senhor. Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu repreendo tudo aquilo, toda voz mentirosa, eu repreendo em nome de Jesus. Traga mudança na mente, Senhor, pelo poder do conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-nos um patamar, a um nível maior de intimidade contigo. Leva-nos, Senhor, a um nível maior de experiências profundas com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a alcançar, oh Deus, os teus propósitos. Ore cantara shuriandara coriandara. O qual nós clamamos, Abba Pai. Aleluia, aleluia. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha tomado decisões importantes nesta noite. Anote-as. Tenha um bloco, tenha um caderno de anotações. Escrever é muito importante, nos ajuda muito. E se proponha firmemente a perseverar na palavra do Senhor. Não abra mão dela. Ela é verdadeira, ela é boa. Ela nos leva aos caminhos de paz e de bom êxito. Senhor, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite.
Obrigada porque a tua palavra de fato ela é viva e eficaz. Obrigada porque a tua palavra ela penetra no nosso coração como uma espada. Ela discerne os nossos pensamentos. Senhor, ela nos mostra quem nós somos. Ela nos mostra também o que o Senhor deseja que sejamos. E ela trabalha em nós para forjar em nós o caráter de Jesus, para que um dia sejamos como Ele é. Deus, eu oro nesta noite por cada um que está aqui, por aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles se sintam tão amados, e que eles se abram totalmente para receber essas bênçãos do Senhor, que eles não se esquivem de buscar a tua palavra e encontrar os verdadeiros tesouros da sabedoria que nela há. Oh Deus, transforma-nos pela tua palavra, muda o que precisa ser mudado, leva-nos a um nível de fé maior, leva-nos a ter novas experiências, usa as nossas vidas, Pai, para alcançar outros através dos nossos dons, dos nossos talentos, leva-nos a te servir e a servir as pessoas, com a sabedoria que vem do alto. É isso que vai preencher a nossa alma, é isso que vai saciar a nossa alma. Muitas vezes buscamos preencher a nossa alma com outras coisas, mas a tua palavra diz que Jesus é aquele que enche todas as coisas. Ele enche, Ele preenche a nossa alma. Então eu oro, Pai, por cada um, torna real esta palavra, para a felicidade, para a alegria, para a realização deles, e para a tua glória acima de tudo, porque o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Oh Deus, muito obrigada, muito obrigada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor, as misericórdias do Senhor, encham a tua vida, tomem conta do seu coração e da sua mente no decorrer desta semana, e que cada um, esteja se deleitando na presença do Senhor, sendo alimentado e fortalecido por Ti. Que a Tua graça, as consolações do Teu Espírito, guardem a mente e o coração de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém.